Oi, turminha, tudo bem? Mais um exercício de cálculo com derivadas. Vamos lá? Ele diz o seguinte: a população inicial de uma colônia de bactérias é de 10.000. Depois de um tempo T de horas, a colônia terá a população que obedece à lei. População em função do tempo de 10.000 vezes 1,2 elevado a T. Aí ele quer saber qual o número de bactérias depois de 10 horas. Encontre a lei que dá a variação da população P em relação ao tempo T. Determine uma variação instantânea após 10 horas. Vamos lá, pessoal? Prontos para resolver? Vamos lá. Aqui, então, a gente tem a nossa função, tá? Pessoal, esse tipo de exercício é importante você gravar todos os detalhes dele, porque lá na frente ele volta um pouquinho mais complexo. Então, se você consegue entender ele aqui no início do conteúdo, depois fica bem mais fácil entender como ele funciona e como você organiza ele depois. Então, no enunciado, ele fala o seguinte, ó, a população inicial de uma colônia de bactérias é 10.000. O que é a população inicial? É quando o meu tempo é zero, ou seja, quando eu estou começando a fazer a contagem. Eu ainda não comecei, mas eu já tenho. Então, no início, quando tudo começou, é meu tempo zero. Eu tenho 10.000. E percebam que esse 10.000 está aqui, ó. Ou seja, essa informação que vem no início é sempre no meu tempo zero, é sempre quando eu estou começando, ela vem aqui multiplicando, tá? Esse tipo de exercício, ele tem essa característica de você ter o teu tempo zero aqui já na tua função e multiplicado por alguém que está variando de forma exponencial, ok? Então, vamos lá. Na letra A, o que ele fala? Qual é o número de bactérias depois de 10 horas? Então, eu tenho um tempo de 10 horas e ele quer saber qual o número de bactérias. Bom, se eu tenho a minha função aqui variando, se ela está variando em função do tempo, então eu tenho isso aqui, ó, 2 na T. Onde é T, eu posso substituir pelo valor que ele me deu. Ele me deu um tempo de 10 horas. Então, qual é o número que eu vou ter de bactérias depois que esse tempo passar para 10 horas? Basta substituir. Ok? Substituir. E agora, você vai na calculadora e você faz essa multiplicação. Como que a gente vai fazer na calculadora? Tá? Então, ó, 10.000 vezes 1,2 elevado, parênteses, 10, fecha parênteses, porque eu tenho 10 aqui, 1,2 elevado ao 10, correto? Igual. Tá aqui já o resultado. Pessoal, cuidado, tá? Que a calculadora, ela vem com as unidades em inglês. Então, ela vem com a vírgula primeiro e o ponto depois. No Brasil, a gente não escreve assim, né? No Brasil, a gente coloca o ponto aqui e a vírgula aqui nessa última casa. Então, muito cuidado. Se você apresentar 61,9, tá errado em 1000, né? Tá bem errado a tua conta. É 61.917. Então, vamos arredondar esse número para 61.918.000 bactérias, porque esta é uma função que está calculando a população de bactérias, correto? Então, aqui letra A resolvida. Na letra B, ele fala, encontre a lei que dá a variação da população P em relação ao seu tempo. Então, ele quer o que na letra B? Ele quer uma variação da população de P em relação ao tempo T. Mas ele quer a lei. Quando ele diz assim, encontre a lei que dá essa variação. O que é a taxa de variação? Gente, a taxa de variação é sempre a derivada da minha função. Então, eu vou ter a minha função 10.000, 1,2 elevado na T, e eu vou ter essa derivada desse cara aqui, que é o que ele está pedindo. Ele não está pedindo para eu calcular nada,
Ele não está me dando um valor, ele não quer que eu calcule nada. Ele quer que eu ache uma lei, então ele quer que eu continue trabalhando com uma função, com as minhas incógnitas do mesmo jeito, mas ele quer uma lei para a variação. Então ele quer o quê? Taxa de variação. Taxa de variação, pau, derivada. Qual derivada eu vou usar? Gente, quem define a minha derivada é a minha função. E aqui a gente tem o que? Uma função exponencial, quando a minha variável está no expoente. Não é e elevado ao expoente, porque isso aqui não é e, isso aqui é um número, ok? Isso aqui é um valor, não é e, é um número elevado ao expoente. Então a gente vai ter que na tabela encontrar uma função onde a minha variável seja um expoente. Então eu vou mostrar para vocês a tabela que está no Google, pode ser qualquer uma delas, ou de um dos livros, onde a gente vai encontrar essa função, ok? Então vamos lá. Pessoal, aqui na tabela de derivadas e integrais, eu vou pegar só as derivadas, porque a gente está trabalhando com derivadas. Lembrando que essa tabela está no Pai Google, certo? Ou em livros de cálculo, livros de engenharia, você acha ou no início ou no final do livro tem a tabela de derivadas e integrais. Mas se você não tem os livros, você pode pegar no Google, certo? Então, percebam que aqui, ó, são quem ela é e a derivada da minha função, ou seja, como que eu resolvo esse tipo de função, tá? Esse U também pode ser o X, pode ser o T, pode ser qualquer outra letra. Aqui a nossa função está colocando o nosso U, ou seja, a nossa variável, como expoente, então não é esta aqui, não é. Porque, ó, aqui o U tá em todas, ele é a variável. E aqui em cima, N é o número. No 4, e aqui muda de tabela para tabela, tá, pessoal? Não é sempre igual. Vai ter outras tabelas que vai ter outras letras, ou essa regra não é a 4, ela pode ser a 3, ela pode ser a 7. Isso não é problema nenhum, desde que você identifique a regra correta. Então, aqui eu tenho A... E eu tenho U, que é a minha variável, como um expoente. A derivada é A na U vezes o ln de A, o ln desse cara aqui, vezes a derivada do U. A maior que 0 e diferente de 1, porque senão eu não consigo fazer o ln, né? Então, é essa regra aqui que nós vamos usar para resolver esse nosso probleminha. Encontramos na tabela que quando tem uma função a elevado ao expoente, a derivada é a elevado ao expoente vezes ln de a vezes o linha. Agora a gente vai transformar isto aqui nisto aqui. Só isso que a gente vai fazer. Então, o 10.000 ele permanece, que é só uma constante, vezes A na U. A na U é 1,2 na T. ln de A, ln de 1,2, certo? Ó, A. Esse cara aqui é o A. Esse cara aqui é o U, ok? Vezes U na linha. Então, se U é T, U na linha vale 1, certo? É a primeira regrinha. Então, vezes 1. Então, a minha derivada vai ser 10.000 vezes 1,2t, ln 1,2 vezes 1, 1,2. Pronto, tá aqui a letra B resolvida. Na letra C, ele está pedindo para determinar a variação instantânea após 10 horas. Bom, a gente acabou de achar a lei da variação. Então, a gente acabou de achar a função que vai nos dar esse resultado. Basta eu fazer o quê? Basta substituir o valor do tempo. Então, se eu tenho tempo de 10, onde é t, eu substituo por 10. Então, a variação da população no tempo 10, vamos jogar isso aqui na calculadora.
vezes 1,2 elevado na 10, fechou parênteses, vezes ln, aqui o ln, de 1,2 igual 11,288 mil. Então, a gente, aqui tá quase no 89, a gente pode aproximar aqui, né? Aproximadamente 11.289 bactérias. Só que como é uma lei da variação de P em função do tempo, lembra? Variação de P em função do tempo, bactérias por hora, que é a unidade do tempo. Se essa unidade fosse segundo, seria bactérias por segundo. Então, como foi nos dado o tempo em horas, e a minha variação instantânea é uma taxa, né, da variação de P da população pelo tempo, então a minha resposta é bactérias em função do tempo em horas. Pessoal, só isso, simples assim, mais um exercício resolvido para você estudar. Valeu, pessoal, até a próxima!